Paz do Senhor, aqui quem fala é o presbítero Elias Ferreira. Graças a Deus por mais um momento do nosso programa Amor à Palavra. Meus amados irmãos, eu quero vos falar nesta hora, nesse instante, eu quero comentar juntamente com vocês, meus ouvintes que me assistem pelo canal Amor à Palavra. Nós queremos ler em Gálatas capítulo 5 de Gálatas e o versículo 16, que diz: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Versículo 17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e consciência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Meus amados, há tanta gente com problema na vida espiritual e muitos se queixam porque a carne é fraca, que nós não podemos viver uma vida santa aqui neste mundo. Sempre nós encontramos pessoas com desculpa da sua vida de fracasso, se desculpando, sempre usa algum termo. Nós pecamos por pensamento, palavras e obras, sempre dizem isso. Porque eu ainda não vi na Bíblia esse versículo que nós pecamos por palavras, pensamentos, palavras e obras. Porque eu creio que o verdadeiro crente, quando ele peca por um acidente. Mas ele não tem prazer, nem tem hábito de estar pecando. Mas a Bíblia diz que, porém, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A resposta é essa. Para quem vive uma vida de fracasso, de derrotas, que não tem uma firmeza espiritual, que não tem uma vida reta diante de Deus, porque acha que não consegue ter uma vida reta, uma vida vitoriosa, porque culpa a sua natureza mesmo, a sua natureza carnal. Sempre dizem que a carne é fraca. A resposta para essas pessoas que não conseguem viver uma vida vitoriosa é esta: ande em espírito. Porque se você andar na carne, meu irmão, você vai pecar. Porque a carne nunca vai se converter. A carne é carne, a natureza da carne é voltada para o mundo. Sempre a natureza da carne, a tendência dela, a minha natureza, a tua natureza, sempre a tendência é ir para baixo. É ir para baixo. É buscar as coisas de baixo, as coisas terrenas. Se nós formos andar conforme os nossos desejos carnais, pecaminosos, não vamos ser vitoriosos. Ninguém vence, ninguém é santo, ninguém obedece a Deus pelas suas próprias forças. Jamais eu vou conseguir agradar a Deus dependendo de mim mesmo.
Eu não tenho essas condições. Você acha que tem essas condições de obedecer a Deus, andando na carne e ao mesmo tempo obedecer a Deus? Não. Mas Paulo disse: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Para eu não obedecer à minha natureza carnal, eu tenho que andar em espírito. Só o único jeito para nós vivermos uma vida de obediência, de sinceridade, de fidelidade, de santidade, é se nós andarmos em espírito. Se nós andarmos em espírito, não vamos obedecer à carne. Cumprir os desejos da carne é obedecer à carne. Mas se eu ando no espírito, eu não vou obedecer à carne. Porque a minha carne está submetida ao espírito. Ela está sujeita ao meu espírito, não meu espírito sujeito à carne. Quando fala andar no espírito, é andar diante de Deus, é andar segundo a palavra de Deus. Ter uma vida honesta, uma vida livre dos escândalos, uma vida de boa reputação, de testemunho. Porque a carne cobiça, versículo 17, acompanhe comigo a leitura. Porque a carne cobiça contra o espírito. E o espírito contra a carne, não quer cobiçar, é aquela luta. A carne quer o lugar, que é o trono, que é o nosso coração, a natureza, para praticar as obras da carne, para que as obras da carne se manifestem em nós. Mas o espírito também quer dominar a nossa vida. E estes se opõem um ao outro. Começam a guerra. A guerra não começa dentro da família, começa no coração, começa no interior do homem a guerra. Há uma oposição. Há um governo e uma oposição. Quando o espírito está no governo, a carne se opõe. É uma oposição. Mas este opõe um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Eu quero fazer as coisas de Deus, mas a carne se opõe para não fazer as coisas de Deus. A carne quer fazer as coisas do pecado, o espírito se opõe para não fazer as coisas pecaminosas. E fica aquela guerra. Mas para eu vencer essa guerra, para que não haja essa batalha dentro do meu coração, do meu interior, essa guerra, essa oposição, essa batalha, eu preciso de andar no espírito. Porque se eu andar no espírito, a guerra vai cessar. Porque o que vai tomar o domínio da minha vida é o espírito, é as coisas de Deus. Mas se sou guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. Se eu sou guiado pelo Espírito, então não estou mais escravo da lei. E se eu não sou escravo da lei, também não sou escravo do pecado. Porque agora eu sou liberto. O Espírito, a lei do Espírito de Deus, me libertou do poder do pecado e da lei. Só assim eu posso ser uma pessoa vitoriosa. Só assim eu tenho poder para vencer o pecado se eu andar no Espírito. Porque se eu andar pela carne, eu não vou vencer o pecado. O pecado antes vai me vencer. Quanta gente crente, mas é dominado ainda pelo pecado. O pecado ainda tem poder sobre a sua vida. O pecado ainda tem domínio sobre a sua vida. Mas é necessário que eu ande em espírito, porque se eu andar em espírito, a carne não tem domínio sobre mim. A minha natureza carnal, ela fica crucificada.
ela fica crucificada. Em vez de eu ser prisioneiro da carne, na minha natureza carnal, eu é que eu aprisiono a minha natureza. Ela é que fica escrava de mim, não eu escravo dela. E se nós estamos no Espírito, se nós andamos no Espírito, não há razão de vivermos uma vida de derrota. Não há derrota para quem vive, quem anda no Espírito. Não há derrota para essa pessoa. O segredo é esse, não andar no Espírito. O segredo é esse, andar no Espírito. Porque se andar no Espírito não faz as obras da carne, não faz a vontade da carne, mas a vontade de Deus. Porque as obras da carne são o que? Manifestas. Quais as obras da carne? Elas são manifestas, Paulo fala, as quais são adultério. Olha as obras da carne, adultério, fornicação. Justamente todo mundo sabe que adultério é o homem ter a sua esposa e trair ela. É adultério. Fornicação, o que é fornicação? É casais, às vezes crentes, mas que não são casados, moram juntos, vivem juntos, mas não é casado, é fornicação. E essas pessoas que não são casados, que vivem juntos, mas não são casados, estão em prostituição, estão em fornicação, são fornicários e não entram no céu. É necessário casar. Porque o homem só pode ter relações sexuais com a mulher se ele for casado. Se ele for casado, se não for, é fornicação. Qualquer ato sexual fora do casamento, qualquer ato sexual sem ser casado, solteiros, está em fornicação. Mas se nós andamos no Espírito, nós não vamos fazer esse tipo de coisa. Se é solteiro, casa. Se é viúvo, casa. Se é divorciado, casa. Mas tem que casar. Se não casar, está em fornicação. Se ficarem juntos, morando juntos, é fornicação. Não pode. Deus nos deu esse direito de o sexo para o casado. Somente os casados podem. Fora isso é fornicação. Mas eu glorifico a Deus. Porque nesse momento Deus está falando para alguém que precisa de consertar a sua vida nessa área. Porque quantos não podem ser membros de uma igreja porque não são casados? E o pior não é a pessoa não ser membro de uma igreja. O pior é não entrar no céu. Porque pode você não ser membro de uma igreja e ser salvo e morar no céu. Se você estiver com a vida diante de Deus, íntegra diante de Deus, em santidade, você vai morar no céu. Porque a salvação não depende de cargo, não depende de igrejas. Nós precisamos de estar em uma igreja, porque a igreja é uma comunidade cristã. Igreja quer dizer eclésis, do grego, tirado para fora. Porque verdadeiramente a igreja, no começo da igreja, não existia catedrais, construções, templos, não. As pessoas se reuniam, os cristãos se reuniam nas praças, se reuniam na casa dos outros irmãos, nas casas dos irmãos. Se reuniam em qualquer lugar, às vezes numa caverna, por causa da perseguição, às vezes se reuniam numa caverna, eles cultuavam. A igreja não tinha templos. E passaram mais de 3 séculos assim. A igreja começou a construir, o povo começou a construir templos depois de Constantino. Depois que Constantino se converteu ao evangelho imperador romano, 300 e pouco depois de Cristo, aí começaram a construir templos. Mas não existia templo. Então a igreja não é templos. A igreja não é marca, com marca de roupa, de calçado, de celular, de televisão, que coloca marca Assembleia de Deus, marca Batista, marca Presbiteriana. A igreja não é marca, a igreja é um povo santo. É um povo separado que ama a palavra, que guarda a palavra, que obedece a palavra.
que odeia o pecado, aleluia, que vive para Deus, que ama a Deus. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Então não adianta estarmos numa igreja apenas porque a igreja tem nome, porque a igreja tem status, porque o pastor tem nome, porque o pastor é isso e aquilo. Não, não adianta você estar na igreja se você não cumpre a palavra, se você não obedece a palavra, se você não nasceu de novo, se você não é nova criatura. Não adianta. Não adianta. Os fornicários não entram no reino de Deus. A impureza. Tanta gente impuro, coração impuro, sujo. A lascívia. A idolatria. Vocês pensam que não tem idolatria no meio do povo de Deus, não? Tem sim. Tem muita. Tem pessoas que idolatram a si mesmo. Tem pessoas que idolatram o pastor. Tem pessoas que idolatram o título da igreja. Isso é idolatria. E eu creio assim, todo o pecado é idolatria. E quando eu peco, eu estou fazendo daquele pecado um Deus, aquela pessoa que eu pequei, aquilo que levou eu a pecar, seja o que for, está ocupando o lugar de Deus. E tudo que ocupa o lugar de Deus é um ídolo. Temos que deixar a idolatria também. A idolatria, irmãos, tem sido um perigo no meio da igreja. Paulo combateu a idolatria dele mesmo, porque há pessoas que queriam dizer, eu sou de Paulo. Os dons espirituais, eu digo mais uma vez e sempre bato nessa tecla, os dons espirituais são importantes para a igreja. Nós somos pentecostais e cremos nos dons espirituais. Mas os dons espirituais não quer dizer que eu sou espiritual, não. Há muita gente que é cheio de dons espirituais, mas não é espiritual. Ele tem dons espirituais, mas não é espiritual. Espiritual é aquele que anda no Espírito, é aquele que anda com a vida de obediência a Deus, que teme a Deus e que foge do pecado. O crente espiritual, irmão, ele quer obedecer a Deus. O prazer dele é obedecer a Deus. Pelo nome de Jesus. A idolatria, a feitiçaria, a inimizade. Tantas pessoas, irmão, que não sabem fazer amizade. Isso é inimizade. Faz inimizade. Inimizade. Seja amigo. Quem faz inimizade porque não é amigo, nós somos amigos. Pode ser que eu seja inimigo de alguém por causa da palavra, mas eu sou amigo, eu não sou inimigo de ninguém. E a inimizade é obra da carne, porque quando nós andamos no Espírito, o que vai manifestar em nossas vidas é essas obras da carne. É adultério, é prostituição, é fornicação, é inimizades, é idolatria, é feitiçaria. Contendas. Quantos casais que vivem brigando são crentes, mas só vivem em contenda. É contenda na igreja, é contenda em casa, é contenda com a esposa com contenda com o marido. Não é normal, todos os casais brigam, é? Não, não é normal, não. Não é normal, não. Crente em Jesus, ele não pode viver em contendas. Não é normal, não. Crentes em Jesus não podem viver em contendas, porque são obras da carne. É normal, para a carne é normal. Tudo que é da carne é normal, porque é da carne mesmo. Mas só que nós não somos normais, nós somos sobrenaturais. Nós andamos no Espírito e quem anda no Espírito não pode viver com essas coisas, nem com contenda, nem com ira, nem com inveja, nem prostituição, nem adultério. Contenda, ciúmes. Tem pessoas que é ciumenta demais. O ciúme não é de Deus.
Você pode até ter ciúme da sua esposa, mas com aquele ciúme de cuidado. Mas o ciúme exagerado, doentio, esse ciúme não é de Deus, é obra da carne. É obra da carne. Porque o ciúme também fala de inveja. Ciúme traduzindo também pode se traduzir por invejas. E o crente não pode ser invejoso. O crente não pode ser invejoso. Você não tem que estar invejando nada de ninguém. Nem riqueza, nem a mulher, nem a família de ninguém, nem a casa, nem os dons espirituais. Nada você deve invejar de ninguém, porque são obras da carne. Se você tiver inveja de alguém, você está cometendo um pecado que é as obras da carne. Isso é a manifestação da obra da carne. Se você tem inveja na sua vida, saiba que isto é a manifestação da obra da carne. Das obras da carne. Iras, pelejas, dissensões e heresias. Quero falar aqui bem forte agora sobre heresias. Heresias também está aqui incluída como obra da carne. E está assim de heresia no meio do povo de Deus no dia de hoje. A heresia mesmo essa prosperidade, isso é uma heresia. Que todo mundo, o crente tem que ser rico, tem que prosperar. Prosperar em quê? Materialmente, como os ímpios estão prosperando, para depois ir para o inferno. A prosperidade do crente salvo é prosperar no crescimento da palavra, na graça e no conhecimento. E ter o pão de cada dia e agradecer a Deus por isso e ser contente e ser feliz, porque ainda tem o pão e a casa para morar, e o pão para comer e o cobertor para se cobrir. Esteja contente com isso, disse Paulo. Porque a maior prosperidade do servo de Deus é ele obedecer a sua palavra, ele crescer na graça e no conhecimento. Não é prosperidade terrena, material, que fica tudo aqui, que Jesus mesmo disse que ia juntar tesouro no céu. Que aqui a ferrugem come, o ladrão rouba. Mas ajunta tesouro no céu? Ajunta tesouro no céu? Como eu posso ajuntar tesouro no céu? Quando eu faço a vontade de Deus, quando eu faço a sua obra com alegria. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Homicídios, bebedices, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, homicídios. A pessoa pode até dizer assim, eu nunca matei ninguém, mas o homicídio também, a Bíblia diz que se a pessoa tiver raiva de um irmão, vive encolerizado com os irmãos, com raiva dos irmãos, das irmãs, ele está praticando homicídio. Porque pela Bíblia, a palavra de Deus diz que se você tiver raiva de alguém, você já é homicida. Pela lei, você tem que matar alguém para ser homicida. Pela graça, só você ter raiva de alguém, você já é homicida. Então, devemos ter cuidado, porque as obras da carne são essas: inveja, dissensões, inimizade, raiva, homicídios, bebedices, glutonarias. Ah, mas irmãos, mas eu não bebo, não tomo cerveja, não tomo cachaça, não tomo uísque. Mas muitas vezes você se enche de Coca-Cola. E você sabia que Coca-Cola faz mal à saúde. Tem muita gente aí, até pessoas que eu conheço, amigo meu, que por causa da Coca-Cola, de tomar muita Coca-Cola, hoje ele é diabético. A Coca-Cola também é bebida, não é bebida alcoólica, mas é bebida. E a palavra está falando, não está dizendo, especificando bebida alcoólica, não, está dizendo bebedices. E a gente vê muitos crentes aí na bebedice da Coca-Cola. Eu conheço um irmão que ele já morreu, que ele, quando terminava o culto, ele já estava lá na Praça da Lagoa do Araçá, com 2 litros de Coca-Cola, comendo churrasco. Parece que estava no culto já pensando. Isso se chama bebedice. Bebedice, nós devemos ter cuidado com a bebedice. Não vamos exagerar com nada. Não é pecado você tomar Coca-Cola não, mas
tenha um limite. Não precisa de exagerar, não. Que a bebedice é você beber demais. Eu já não digo nem vinho, porque o vinho não deve nem tocar. Que algumas pessoas se pegam naquele versículo que diz: não embriagueis com vinho. Eu acho que não devemos nem tocar em vinho. Nenhuma bebida alcoólica eu provo. Não quero nem saber. Eu estava no supermercado, estava eu e outro irmão. Uma moça me chamou assim e disse: você quer provar essa champanhe porque ela é muito boa? Eu digo: não, senhora, provo não. Ele foi. De outra igreja, de outro ministério, foi. E provou. Mas eu não. Porque nenhuma bebida alcoólica eu provarei. Eu colocarei na minha boca. Mas tem muitas pessoas que bebem na festinha, fazem uma festa em casa, fim de ano, tomar champanhe. Eu não quero isso, não. Nenhuma bebida alcoólica eu quero na minha vida. Agora, a Coca-Cola, ainda às vezes eu tomo, eu tomando direto, mas às vezes eu tomo um pouquinho de Coca-Cola, um copo assim, não vai me fazer mal. Mas se a pessoa se enche de Coca-Cola, vive viciado na Coca-Cola, além de ser vício, ele está praticando o pecado carnal, que é a bebedice, a bebedeira. Uma bebedice, como a Bíblia está falando aqui. Então, a glutonaria também é outro pecado, obra da carne. Meus amados irmãos, a glutonaria não é de Deus. É uma obra da carne também. Está aqui a obra da carne, capítulo 21, capítulo 5 de Gálatas, versículo 21, que é a obra da carne, a glutonaria. E tem tanta gente que não se contém. A pressão sobe, né? A glicose também sobe. Mas a glutonaria não deixa, porque viciou-se. A glutonaria também é pecado, e todo pecado a vicia, todo pecado aprisiona. E Deus quer libertar muitos crentes da glutonaria e da bebedice, porque tem muitos assim nesse caminho. Da glutonaria e da bebedice, não se conforma em se alimentar naturalmente, porque você pode comer de tudo, sendo pouco. O mal não está a evitar de comer isso ou aquilo, não. O mal é estado de exagero, comer demais, a glutonaria, tem prazer em comer. Não come por necessidade mais, mas come por prazer. Faz da comida um prazer. Isso é glutonaria. Está comendo aqui e já olhando outro prato já. Está dizendo assim: quando eu terminar aqui eu vou pegar outro. Isso é glutonaria. Não tem controle. Não tem o Espírito de Deus, o fruto do Espírito que se chama temperança, domínio próprio. Falta isso em muitos crentes. Contra este invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que cometem tais coisas, qual que eu falei aqui, que está escrito aqui na palavra de Deus: glutonaria, lascivo, impuro, adúltero, feiticeiro, mentiroso, fornicário, vivem, mas não estão casados, vivem com marido e mulher, mas não são casados, não herdarão o reino de Deus. Não reinarão, não herdarão o reino de Deus. Glória ao nome de Jesus. No versículo 22, mas o fruto do Espírito. Eu falei, né? As obras da carne. Agora vamos falar as obras do Espírito. Mas o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito, irmão? O que é o fruto do Espírito? É as obras do Espírito. É as obras produzidas pelo Espírito de Deus em nossa vida. Não é a da carne, não. Que é imundícia, que é nojeira.
mas as obras do Espírito são gloriosas. Aleluia. As obras do Espírito que nós devemos produzir são obras. São coisas boas. O que é as obras do Espírito? É o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? É amor. Não é esse amor aí do mundo, não. Esse amor de muita gente, até na igreja mesmo, aquele abraço, um beijinho agarrado, tremendo. E não é amor. O amor que eu estou falando aqui, ou esse amor bíblico, o amor de Deus, o amor das Escrituras, não tem nada a ver com o amor estorge, nem o filial. É 4 tipos de amor grego. Nem o filial, nem o estorge, nem o eros. Eu estou falando do amor de Deus, o amor bíblico, o amor ágape. Esse amor que é o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito, ele é amor. O que é amar? Amar é obedecer a Deus. É aborrecer o mundo, é aborrecer as obras da carne. Não, tá amor. Quem aborrece as obras da carne, ele tem amor. Ele ama. O que é amor? É não ter ódio, é não ter inveja, é não ter nada da obra da carne. Não, o amor é isso. O amor não é fazer carne. Eu posso dar pão, dar veste e calçada a todo mundo e não ter amor. Se eu pratico a obra da carne, eu não tenho amor. Se eu ando pela carne, não tenho amor. Por isso que Paulo disse, ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, fortuna, se distribuindo, entregar até meu corpo ao martírio, se eu não tiver amor, se eu tiver inveja no meu coração, se eu tiver ciúme, se eu tiver prostituição, se eu tiver fornicação, se eu sou fornicário, um prostituto, não tenho amor. É mentira, esse amor não é o amor de Deus, não é o amor santo. O amor de Deus é santo. O verdadeiro amor é isso, é ter o coração como uma de criança. Jesus disse que não se tornar como criança não entra no reino do céu. É um coração sem malícia. Aí tem gozo. Gozo é alegria. Quando o crente, irmãos, ele anda no Espírito, ele produz fruto do Espírito, ele tem alegria, ele tem gozo, é alegria verdadeira. Esta é a verdadeira alegria que o fruto do Espírito produz em nós. Tem paz. Não é simplesmente uma paz assim porque não tem guerra. Não é essa paz bíblica, não. Isso tudo é bom, mas não é a paz que está falando aqui biblicamente, não é essa paz, não. Nem eu ter paz com todo mundo, falar com todo mundo. Não é essa paz, não. É a paz interior, é a paz com Deus. O fruto do Espírito produz paz com Deus. E se eu tenho paz com Deus, naturalmente, eu vou ter paz com minha esposa, vou ter paz com minha família, vou ter paz com meus vizinhos, vou ter paz com meus irmãos. Mas a primeira paz é a paz com Deus. Se não tiver paz com Deus, eu posso ter paz com todo mundo. Essa não é a paz de Deus. A paz de Deus é essa que produz a paz. A paz que está aqui, que produz o fruto do Espírito, é a paz que eu tenho com Deus. Primeiramente, ela é eu ter paz com Deus. E depois a longanimidade. Outro fruto do Espírito, a longanimidade. O que é longanimidade? O que é ser longânimo? Ser paciente. Eu ser uma pessoa paciente, passivo, tranquilo. Tem pessoas que desesperam por tudo. Não. Ter paciência. É um fruto do Espírito, ser paciente. Depois, benignidade é a pessoa que é benigno. Bondade, a pessoa já está dizendo tudo bom. Nós temos que ser bom. Não pessoas más. Crente não pode ser homem mau, mulher mau. Homem tem que ser bom. O homem tem que ser boa pessoa. Porque é um fruto do Espírito. Não é aquela bondade humana, não. É a bondade que vem do Espírito, que vem de Deus. Não é dele. Não é dele. Não é produto meu. Não é produto de ninguém, de homem nenhum. De dominação, nem de placa de igreja. É um produto que vem de Deus. É dom do Espírito. É fruto do Espírito. Fé. Fruto do Espírito também. Fé. Essa fé aqui, não é essa fé de eu dizer assim, eu creio que Deus vai me dar isso, me dar aquilo outro.
que Ele vai me dar um carro, que Ele vai me dar uma geladeira, que Ele vai me dar uma casa, que Ele vai me dar... Não, essa fé não. Essa fé aqui fala de fidelidade a Deus. Essa fé aqui fala fidelidade. Eu tenho que ser fiel. Isso é um fruto do Espírito, ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus é um fruto do Espírito. É o que muita gente precisa, ter esse fruto do Espírito, ser fiel, não infiel. Há muitas pessoas que têm aparência de fiel, mas não é fiel, é infiel. O que é infiel? A pessoa que não obedece, que não é sincero ao seu líder, ao seu Deus, que o nosso líder mesmo é Deus, o nosso verdadeiro pastor é Deus. Deus levantou pastores para auxiliar, para gerenciar a igreja do Senhor, porque ninguém pode viver sem um pastor físico, nós temos que ter um pastor. É bíblico isso. Bíblico, não, o que não é bíblico é pastora, isso aí é heresia. Mas temos um pastor, isso é bíblico. Está na Bíblia que ele deu pastores, profetas, evangelistas. Foi ele que deu, foi ele que levantou. Mas nós temos que ser fiel ao nosso sumo pastor, que é Jesus Cristo. Temos que ser fiel a Ele. É um fruto do Espírito ser fiel. Por isso que eu digo, quem tem os frutos do Espírito, quem anda no Espírito, ele é fiel a Deus. Se não é fiel, não consegue ser fiel a Deus, porque não tem um fruto do Espírito, porque não anda no Espírito, porque pela carne não podemos agradar a Deus nem ser fiel a Ele. Mansidão. O que é mansidão? Mansidão não é ficar lá com medo das pessoas, todo quietinho, todo caladinho. Não, não é mansidão, não é isso não. Mansidão é uma pessoa que não vive debatendo, brigando, discutindo por causa de qualquer coisa. Como diz, né? Fazendo barraco. Tem mulher que ela roda baiana quando ela fica esquentada. Isso não é mansidão. Isso é obra da carne. Ser bravo é obra da carne. Mansidão é um fruto do Espírito. É uma pessoa que muitas vezes não se gaba, não se é levado por posições. Às vezes tem um irmão que fulano de tal vai ser, vamos colocar ele para ocupar o lugar daquele pastor, daquele evangelista, alguma coisa para aquela outra pessoa ser. E ele não vai derrubar aquela pessoa porque ele achava que devia ser ele para ocupar aquela posição. Ele prefere, muitas vezes, deixar para lá, ficar calado. Não brigar por causa de posição. Isso é mansidão. Mansidão é uma pessoa que não vive discutindo por coisas banais, brigando com ninguém por causa banais. Muitas vezes ele prefere perder do que viver em contendas, do que viver em discussão. Isso é mansidão. Temperança é uma pessoa... Isso é uma coisa, é um fruto importante. É um dos frutos importantes. Ser temperante. É uma pessoa que ele sabe dominar, ele não é dominado. É como a palavra do Senhor, todas as coisas me são lícitas, como Paulo fala lá em Coríntios, mas nem todas eu vou me dominar por elas. Uma pessoa que tem temperança, ele sabe que tudo é lícito, mas ele não é dominado. Por que ele não é dominado? Porque ele domina. Em vez dele ser dominado, ele domina, é ao contrário. Aleluia. Ser temperante é domínio próprio, é pessoas dominar-se, controlar-se a si mesmo, por limite nas suas emoções, nas suas atitudes, nos seus fazeres. Ele tem um limite, ele sabe até onde pode chegar e ele ali para, ele controla aquilo ali, ele domina a sua vontade. Temperança é isso, é domínio próprio, é controlar a minha própria vontade. Isso, irmão, é importante para um crente, principalmente hoje com internet, televisão, essas mídias, jogando todo tipo de lixo, de imundícia dentro do meio de comunicação que a gente tem em casa, que não é pecado termos, usarmos estas coisas. Mas se nós não tivermos temperança, domínio próprio, nós vamos ser dominados por estas coisas.
Em vez de dominarmos, vamos ser dominados. Então a temperança é um fruto importante para termos temperança, para controlarmos a nossa vida, para que não haja escândalo em nossa vida com Deus. E contra estas coisas, no versículo 23, Paulo diz, não há lei. Se você anda no Espírito, se você pratica os frutos do Espírito, o que é que pode te condenar? O que é que pode te acusar, meu irmão? Não há lei. Não há lei. Glória a Deus. Quem anda no Espírito, quem obedece a Deus, quem ama a palavra de Deus, quem ama a Deus, quem não faz, não pratica as obras da carne, para esses tais, ele está cumprindo a lei. Ele está cumprindo a lei. Quem anda pelo Espírito está cumprindo a lei de Deus, porque pela carne ninguém cumpria a lei de Deus. Mas no Espírito você pode cumprir a lei de Deus, porque Ele já cumpriu por mim e por você. Ele já cumpriu toda a lei. Você está andando no Espírito porque você está andando no caminho que Ele já traçou. Você está fazendo aquilo que Ele já fez. Você está imitando Ele. Isso é andar no Espírito. É isso que precisamos, meus irmãos. Lutar por isto. Para andar no Espírito, para viver no Espírito. Para aborrecer o pecado, aborrecer as obras da carne, eu tenho que ser inimigo de mim mesmo. A Bíblia diz que eu tenho que deixar de amar a mim mesmo, de agradar a mim mesmo, para agradar a Deus. Não fazer as obras da carne, mas fazer as obras do Espírito, mas praticar as obras do Espírito. Porque contra estas coisas não há lei. Por quê? Porque os que estão em Cristo já crucificaram a carne e as suas paixões e concupiscências. Glória a Deus. Ali crucificou a carne, as suas paixões e as concupiscências. Está crucificado. Paulo disse, 2:20 de Gálatas, já estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Já se crucificasse com Cristo. Tu pode dizer isso, meu irmão? Você pode dizer isso? Que já está crucificado com Cristo, já não vives tu mais, mas é Cristo que vive na tua vida? Se você pode falar assim, porque você está andando no Espírito. Só isso é andar no Espírito. Não adianta orar muito, jejuar muito, pregar muito, tá todo dia na igreja. Se não andar no Espírito, vai pecar. Se não andar no Espírito, vai pecar. Que as obras da carne vão se manifestar. E as obras da carne são essas, como nós falamos. Adultério, prostituição, lascívia, inveja, ciúme, contenda, dissensões, heresias. Amém. Que Deus abençoe. Andai em Espírito. Andai em Espírito. Para não fazer, para não praticar as obras da carne. Continue nos assistindo por esse canal. Presbítero Elias Ferreira. Amor à palavra. Que Deus abençoe a todos.